Hoje falaremos da importância do ancião em aconselhar. Vem comigo! Segunda Crônicas, versículo 10, versículo de 1 a 8. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nabate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito, e mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: como aconselhais vós que eu responda a esse povo? Eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes guardares, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. A importância dos anciãos em aconselhar. O que é um ancião? Se você perguntar para um desavisado, ele vai dizer simplesmente para você que ancião é um camarada velho. Mas não é bem assim o negócio, tá? Não é bem assim. Quando a gente vai, e principalmente que estamos falando de ancião no contexto bíblico que tem a ver com o contexto histórico, nós temos que avaliar qual é o verdadeiro, real significado da palavra ancião. Ancião para nós, então, querido, ancião para nós é aquela pessoa, um magistrado escolhido entre os velhos da tribo. Olha só, entre os velhos da tribo ou da nação se escolhia alguns para se tornarem magistrados, para se tornarem uma espécie de juízes ou também conselheiros, e no caso passado, conselheiros do rei. Conselheiros do rei. Na igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, os anciãos também eram chamados de presbíteros. Tanto bispo, quanto presbítero, quanto anciãos, no contexto igreja, eram as pessoas de maior maturidade. João, quando ele teve a visão que ele foi arrebatado em espírito, ele viu ao redor do trono de Deus, o que ele viu lá? Ele viu 24 anciãos, ou presbíteros, no caso na visão religiosa. Você pode ler comigo em Apocalipse capítulo 4, no versículo de número 4. É onde está a base disso que eu estou falando para você aqui. Assim diz em Apocalipse 4, versículo 4. Havia também ao redor do trono 24 tronos. E sobre os tronos via sentados 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Na visão espiritual de João, havia um lugar especial onde esses anciãos eles eram colocados. Eu estou vendo agora essa visão aqui de Apocalipse 4:4. Deus sentado no trono e em volta dele 24 tronos com 24 anciãos, e sobre a cabeça desses anciãos havia coroa de ouro. Em momentos de decisão, tá? Vou colocar aqui cinco pontos, tá?
O primeiro é esse. Em momentos de decisão. Todos nós, de uma maneira geral, tem alguém ou busca por alguém em que ele possa se apoiar ouvindo os seus conselhos. Roboão estava vivendo esse momento, momento de decisão. E, naturalmente, sendo ele jovem e necessitando de um conselho de decisão que tinha que ser tomada, quem ele foi buscar em primeiro lugar? Aí ele usou de sabedoria. Ele foi buscar os anciãos. Ele foi procurar os anciãos. E os anciãos disseram para ele: olha, Roboão, se você se fizer benigno para com este povo e lhes agradar e falar para este povo palavras boas, então eles te serão servos para sempre. Ele saiu de entre os anciãos e foi dali e se dirigiu direto a um outro grupo de pessoas. Lá no versículo 8 diz que ele saiu da lá, deixou o conselho dos anciãos, o que os anciãos lhe deram, e foi então buscar conselho com quem? Com outros jovens que haviam crescido com ele. Se ele tivesse buscado conselho, talvez com outro grupo de jovens, provavelmente ele ouviria outros tipos de conselho, tá? Provavelmente ele ouviria outro tipo de conselho, mas ele foi procurar com os jovens que cresceram com ele, né? A Bíblia não colocou isso, está escrito lá à toa, não. Não está à toa, não. Tem um aprendizado grande aí para a gente aprender aí nesse contexto. Que conselho que eles deram para Roboão? E aí é que está o problema, não é? Conselho que eles deram para Roboão foi conselho duro, foi conselho pesado. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, veja o detalhe que a Bíblia torna a ressaltar, os jovens que haviam crescido com ele: assim falarás ao povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Este foi o conselho que aqueles jovens meninos deram para Roboão. Deram para Roboão um conselho totalmente oposto, totalmente diferente do conselho que lhe dera os anciãos. E o que fez então Roboão? Né? O que fez Roboão? Roboão inclinou-se para atender o conselho que lhe fora dado pelos jovens. 3. Salomão, quando precisava de conselho, ele recorria sempre a quem? Aos anciãos. Na sua sabedoria, Salomão buscava os anciãos. Veja que, por ser sábio, não significa que você tem que ter respostas para tudo. Salomão não tinha. Mas o Salomão, na sua sabedoria, ele sabia onde buscá-las. Então ele ia buscar as respostas que ele queria. Onde era a fonte dele? Os anciãos. Roboão, sem sabedoria, foi buscar nos jovens. No ponto 4, Roboão busca conselhos com jovens. Ele buscou conselho com jovens. Enquanto que Salomão, na sua sabedoria, buscou conselhos com quem? Buscou conselho com os anciãos. Com os anciãos. Né? Quinto, para encerrar aqui, porque já passamos aqui, o tempo já estourou o nosso tempo aqui. Tá? Quinto, o final dessa história, a consequência de tudo isso, a consequência da falta de sabedoria de Roboão na escolha dos seus conselheiros, e por ter ele seguido conselhos de pessoas que não tinham competência para tal, é que a nação de Israel, ela foi dividida. E aí ficamos 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro lado. Reino do Sul e o Reino do Norte. Pare e pensa,
Com quem é que você tem se aconselhado? Com pessoas que não somam? Para concluir, eu quero dizer o seguinte, tá? Olha, nós precisamos mesmo resgatar os valores, ou o valor do ancião. Nós temos que valorizar, resgatar esse valor. As pessoas precisam, sabe, no meio da igreja, no meio da sociedade, elas precisam resgatar esse valor. O ancião, ele pode não ser um pastor, mas ele tem muito para contribuir no ministério pastoral. O ancião, ele pode não ser um missionário, mas ele tem muito para contribuir no ministério de missões. Em segundo lugar, precisamos valorizar os anciãos na nossa igreja e os anciãos na nossa sociedade. Na sociedade, tanto quanto na igreja. Tá? Muitas vezes nós deixamos de tratar anciãos como anciãos e passamos a tratá-los como meros velhos. Pessoas que já foram desgastadas com o tempo pela sociedade ou na própria igreja. E aí as pessoas querem até tirar os velhos da igreja para poder implementar às vezes alguma coisa que os jovens estão querendo. Os jovens são importantes para a igreja, mas os anciãos também são. E terceiro, precisamos de nossos anciãos como referência na nossa igreja e na nossa sociedade. Por fim, os anciãos precisam também tomar posse do seu lugar e a responsabilidade que eles têm diante de Deus e trabalharmos todos juntos, para o crescimento maduro da nossa igreja, bem como da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa nação. Esse é o contexto da palavra que eu trago para você hoje, concluindo a importância do ancião em aconselhar. Assim, que Deus abençoe tua vida. Esta é a minha palavra para você neste domingo. Fiquem na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Se você concorda, fecha aí também com teu amém, em nome de Jesus.